Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, senhor presidente, dizer que não acredito que o conjunto dos servidores públicos ainda não tenha compreendido a natureza do governo. Não acredito também que a população que depende dos serviços públicos também não tenha compreendido. Não posso acreditar que em esta casa, assumindo o compromisso e concretizando, votando contra as iniciativas encaminhadas pelo Poder Executivo, vai poder ser responsabilizada pela inviabilização das finanças estaduais ou por ter impossibilitado ou por impossibilitar a sua recuperação. Porque a população, aliás, uma parcela majoritária da população, acreditou no governo, acreditou no projeto do governo, um projeto que vem um pouco de longe. O Estado do Rio de Janeiro aprofundou o modelo liberal, o modelo do Estado mínimo. E é possível, de memória, fazer uma rápida recapitulação, seguindo os ventos liberais, após a trágica eleição do senhor Collor de Mello para presidente da República. Na primeira eleição direta para presidente da República, institucionalizado o Brasil em bases democráticas. A Constituição de 5 de outubro de 88. Aliás, com muita alegria, sou daquela Constituição um dos signatários. Estive lá participando da sua elaboração. Mas o senhor Collor de Mello, como candidato, não enganou a população. Pregou claramente o Estado mínimo. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, etc. Privatizou tudo aquilo que podia privatizar. Aliás, o seu sucessor Itamar Franco deu continuidade. Todo o setor siderúrgico, todo o setor petroquímico e de fertilizantes. Iniciou a privatização das estradas, os pedágios. A dupla Collor-Itamar não privatizou mais, ou não iniciou a privatização dos setores mais estratégicos, porque a Constituição proibia o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, a bandeira nacional na navegação de cabotagem, juros reais de 12% ao ano, empresa brasileira de capital nacional. Havia na Constituição as diretrizes para um país soberano e, em sendo soberano, ser democrático e socialmente justo. E aí, uma manobra, porque o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, já aprisionado pelo modelo liberal, sem que o povo brasileiro tivesse conhecimento,
foi colocado na função de ministro da Fazenda, exatamente como base para a sua campanha eleitoral de presidente da República. Aliás, todos lembram daquele ato falho do senhor Rubens Recupero. O que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde. Mas disse algo em relação ao senhor Fernando Henrique Cardoso. A rigor, eu que deveria ser o candidato, disse ele naquele ato falho. Sou o maior cabo eleitoral. E o senhor Fernando Henrique, que tinha tido uma trajetória de vida e de luta política, na defesa de outras ideias, se elegeu presidente da República. Logo ao assumir, disse: esqueçam tudo que eu escrevi. Me lembro do velho professor Florestan Fernandes, autor que era uma espécie de professor do senhor Fernando Henrique Cardoso, o sofrimento de Florestan Fernandes. A Fernando Henrique assume e privatiza, estupra a Constituição, corrompe o Congresso com a emenda da reeleição e, ao mesmo tempo, acaba com os monopólios e começa a privatizar os setores mais estratégicos da economia, dando continuidade à privatização de tudo aquilo que também não estava protegido pela Constituição. Aqui no estado do Rio de Janeiro, em 1994, foi eleito governador do estado Marcelo Alencar, pelo próprio PSDB. Privatizou tudo no estado, restando apenas a SEDAI. Banerje, Serge, Conerge, CTC, tudo. Somente a SEDAI ficou preservada como empresa pública. Garotinho, eleito como oposição ao governo Marcelo Alencar, começou acelerando as terceirizações. As organizações não governamentais mediando a contratação de mão de obra. Não é à toa que 2 secretários do governo Garotinho foram presos. Aliás, um pelo qual eu tinha um grande respeito, que era o Dr. Gilson Cantarino, um sanitarista que construiu uma carreira que conquistou muito reconhecimento, mas emprestou o seu nome, praticou atos de gestão e culminou sendo preso como secretário do Dr. Lucídio do Trabalho. Uma orgia na mediação da contratação de mão de obra para a terceirização. Depois veio o governo Rosinha, com o mesmo projeto. E todos sabem, que Garotinho prestigiou o então deputado Sérgio Cabral, apoiando a sua eleição para presidente desta casa. Sérgio Cabral foi apoiado pelo governo para se eleger senador, e a governadora Rosinha ainda apoiou Sérgio Cabral, já senador, para ser eleito governador do estado. Então, o modelo liberal, o Estado mínimo no Rio de Janeiro, alcançou proporções não encontráveis, talvez em qualquer outra unidade da federação. E aí, a dupla, né? Sérgio Cabral Pezão, estamos no 10º ano do governo Cabral, que sucedeu os governos liberais de Marcelo Alencar, Garotinho e Rosinha. Começou a terceirizar tudo. Agora, o que nós constatamos? O custo do Estado mínimo muito maior. Os serviços precarizados, os servidores públicos revoltados e a população desassistida. Já falei hoje
no fechamento do Instituto São Sebastião, no Caju, Instituto de Infectologia. O IASERJ Central, 12 prédios, 43, 44 especialidades médicas. Está lá um terreno esburacado. Hospitais, ficando na área da saúde, hospitais sob a gestão agora de OS. Transfere para o município entrega para a OS. O centro de imagens, com a fachada do nome do neurocirurgião Paulo Niemeyer, está lá. Por quê? Porque o servidor público tem responsabilidade pública. Servidor público não é empregado do governador, mas aí as terceirizações, a transferência da gestão, com a crise, que é tudo muito mais caro. Nós temos nesta casa uma comissão, está verificando os contratos. Vamos ver na contratação de pessoal, o custo da contratação. E aí, na educação, porteiro, merendeira, cozinheira, tudo servidor contratado por empresas privadas. Não tem porteiro, não tem aula. Isto tem acontecido. A saúde está aí. A segurança, agora é a FEComércio. A FEComércio, uma parceria público-privada, policiando parcela da cidade. Uma inconstitucionalidade gritante. Aliás, nem sei o que faz o Ministério Público diante do que está acontecendo. Não há necessidade nem de provocação. Como é que pode? Uma estrutura na área da segurança pública desvinculada da secretaria própria, porra. Policiais de folga, policiais aposentados, reservistas. Não sei. E agora o governador Pezão, diante da crise, das renúncias fiscais para setores conhecidos e da irresponsabilidade no gasto dos recursos públicos, irresponsabilidade, que não é só a renúncia, as contratações por preços elevados. Agora, envia as mensagens para esta casa, 7 fundações vão ser extintas. O que é que pretende o governador com a extinção dessas fundações? Se os serviços continuam sendo necessários para a população, concentrar tudo numa só secretaria, para fazer parcerias público-privadas, entregar a gestão para as OS, ou para a Viva Rio, ONGs, Viva Rio e outras, menos famosas, Afroreg, Fundação Roberto Marinho, Fundação Getúlio Vargas, entregar a gestão. E os servidores, agora já escaldados, vendo o quê? O não pagamento do 13º ou pagamento parcelado. O arroxo pela não concessão de reajuste. E agora o aumento da contribuição previdenciária. Como, pô? Servidor público no Rio de Janeiro já pagou 5%. IPS no antigo estado do Rio. Foi para 7%, para 9%, para 11%. Aí quer colocar para 14%. Sinalizando ainda com a impossibilidade de conceder reajuste. Então, senhor presidente, temos aqui na porta uma grande manifestação de servidores públicos. Mas esta casa, no ano passado, aprovou uma mensagem do governo, dando carta branca para que o governo terceirize todas as atividades do Estado. Não escapou nenhuma, nem aquelas que são da responsabilidade exclusiva do poder público, como é o caso da segurança. Todas. E o servidor público, que está aí na manifestação,
nas nossas escadarias, está acreditando, está confiando, ou pelo menos está pressionando o poder legislativo. É preciso que os servidores saibam que o governador do estado tem maioria nesta casa, que todas as mensagens do governo, mesmo as mais indecorosas, foram aprovadas por essa maioria, que o servidor não está protegido, que a possibilidade das mensagens encaminhadas pelo governo serem aprovadas, as possibilidades são muito grandes. É preciso uma pressão muito maior, permanente, um corpo a corpo com todos os parlamentares, verificar os votos anteriores para cobrar os votos futuros, para colocar em xeque a posição de cada um, para que o servidor não seja enganado. Chega num comício, fala que defende o servidor. Quando chega aqui no voto, vota contra o servidor. E o servidor não toma conhecimento do voto de cada um. Não sabe a quem cobrar. E não sabendo a quem cobrar, generaliza. E aí continua pagando o mesmo preço. Não sabe distinguir. E como não sabe distinguir, como poderá ter uma posição que seja compatível, pelo menos com a verdade? Então, senhor presidente, é preciso compreender que o Estado mínimo, a transferência de responsabilidades públicas para a iniciativa privada, ganhou corpo no Rio de Janeiro, mas faliu. Este modelo está falido. É preciso que, ao contrário, ao invés de extinguir fundações para transferir para a gestão privada, ao invés de tentar culpar o servidor, é preciso que o governador Pezão faça um meia-culpa, que reconheça que este modelo não interessa à população, este modelo está equivocado, este modelo destruiu os serviços públicos, este modelo penalizou o servidor, este modelo faliu o Estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, é de se esperar que o servidor mobilizado possa ser esclarecido, pelo menos, pelas lideranças das categorias. Porque o governador Marcelo Alencar, o governador Garotinho, a governadora Rosinha, o governador Sérgio Cabral 2 vezes, e o governador Pezão, todos foram eleitos com o voto da maioria da população e certamente com o voto da maioria dos servidores públicos. Enquanto não houver um grau de consciência do que esse modelo representa e quais são os condutores desse modelo, quais são os defensores desse modelo, a população vai continuar sendo enganada, acreditando na fantasia da propaganda. Se Vossa Excelência, deputado Tio Carlos, olhar, por exemplo, o jornal O Globo e o jornal Extra de hoje, nós temos lá páginas inteiras com publicidade sobre debate, o legado das Olimpíadas, apoio Odebrecht. Ontem, página inteira, apoio Petrobras, apoio Santander. É a maneira de pagar. Não se paga só através de falsas consultorias ou de palestras encomendadas a ex-presidentes. O anunciante paga regiamente aos meios de comunicação que defendem o modelo liberal, que defendem interesses contrários aos interesses da população, mas assumindo uma posição dúbia, criticando ali, condenando ali, a buscar apoio na opinião pública, mas se olhar nos detalhes, eles estão sendo remunerados através dos mesmos mecanismos que eles denunciam, que eles condenam. E quem pode ser enganado por isso?
imagino que pelo menos o sofrido servidor público do Estado do Rio de Janeiro, este sim, poderá assumir uma liderança no Estado, denunciando o modelo, denunciando o governo e pressionando para que haja uma outra reorientação política para os nossos serviços públicos. Parabéns aos servidores pela manifestação e vamos esperar que o governo compreenda que esse caminho é o caminho da tragédia, é o caminho do equívoco, é o caminho para um sofrimento humano que o povo do Estado do Rio de Janeiro não merece. Muito obrigado.